puras e simples, isoladas nas suas caixinhas. No entanto, quando nós começamos a vê-las distribuídas naquilo que nós chamamos de orações, parece que elas mudam de figura, mudam de cara, como a gente vai dizer. E aí, né, esse é o ponto. Na verdade, quando nós pensamos em funções das palavras nas orações, essas funções não são fixas. Então, uma mesma palavra que eu decoro, por exemplo, que é um substantivo, como aluno, numa oração, o aluno pode ser sujeito, o aluno pode ser objeto direto, aluno pode ser objeto indireto, aluno poderia ainda ser predicativo do sujeito. Então é isso que faz a sintaxe ser tão difícil, porque não é algo que se memorize, que se decore e que seja sempre do mesmo jeito. E além do mais, hoje nós temos um problema que se chama as novas construções sintáticas, principalmente feitas pela mídia. Então, por exemplo, hoje, eu analisando a capa dos nossos jornais locais, eu vejo ali alguns quês desnecessários, alguns quês que não estão muito bem colocados, que na verdade nos dão uma falsa ideia de que viria algo a ser subordinado ali, mas não tem oração principal. Então, quer dizer, né? Nós temos que aqui, mais do que decorar funções, porque vocês vão ver, é tudo muito objetivo, é a parte mais lógica do português. Nós precisamos nos dar conta que, à medida que os exemplos vão mudando, as palavras vão mudando as suas funções. E aí, a análise interna, alguns até me diziam, né, que não sabiam que existia mais de uma análise sintática. A interna e a externa, pelo que eu saiba, são apenas essas duas, não inventaram mais nada. Então, gente, existem várias análises sintáticas. Hoje o foco é na interna. A interna é aquela que vai se deter naquilo que nós chamamos de período simples. O período simples é aquele que apresenta apenas uma oração. E se apresenta apenas uma oração, vai apresentar apenas um verbo, apenas uma locução verbal. E aí, né, gente, já estamos aqui diante daquilo que é o mais importante para a sintaxe, o verbo. E é por isso que nas nossas aulas, né, por óbvio, exaustivamente estudamos verbo. Sem verbo se torna muito difícil fazer análise sintática. E é isso que talvez esteja hoje faltando nos textos da mídia, gente. Os verbos são cada vez em menor quantidade. Tudo anda ao redor do substantivo. Substantivo que é o meu verdadeiro pavor, como eu sempre falo para vocês, detesto substantivos, né? Enfim, então o que acontece? Nós temos ali o verbo como centro das atenções. E quando ele falta, os nossos problemas aumentam. E além do mais, um outro problema que nós vamos enfrentar, e hoje nos exemplos que eu escolhi já vão surgir, são as locuções verbais. Na verdade, as locuções verbais, elas nos dão às vezes uma certa dúvida no sentido de que temos quantos verbos ali para valer? São 2 ou mais verbos equivalendo a 1. Mas será que realmente é uma locução aquilo ali que nós estamos olhando ou são verbos independentes? Porque nós temos locuções, gente, que não estão grudadas, em que tem preposição no meio, tem até advérbio no meio. Então, o nosso problema, eu diria hoje, em prova, está em locuções verbais. Alguns alunos me falaram que as provas estão perguntando aí quantas orações tem um determinado parágrafo, né, um determinado trecho. Em regra, a contagem se dá pelo número de verbos. Conforme for o número de verbos, vai ser o número de orações. Então, todo o nosso trabalho começa em verbos, certo? Então, já adianto isso para vocês. Por isso que, simplificando, né, o número de verbos ou o número de locuções verbais nos dá o número de orações. Como falo, é quase matemático, tá, gente? Não chega a ser, como disse, por essa mudança de exemplo para exemplo. Mas há uma lógica e quando o candidato pega essa lógica, ele acaba se saindo muito bem, tá? Porque aí não precisa decorar mais nada, é só exercitar realmente. E essa é a principal dica, vocês vão ver que a melhor parte da aula vai ser a segunda parte, a parte em que nós vamos estar realmente exercitando.
porque aí toda essa teoria parece fazer sentido. Tá? Bom, em análise sintática interna, eu destaco a importância do nosso roteiro 1. Tá? O nosso roteiro 1. Nós devemos, gente, aqui, inicialmente, localizar verbo e locução verbal. Localizar verbo ou locução verbal. Depois, e aí vocês não podem, esse é um dos aspectos que eu mais reforço, não podem pular essa segunda etapa, que é encontrar o sujeito, da oração. Gente, onde quer que esse sujeito esteja. Na verdade, quando o sujeito, né, está mais afastado do verbo, mais fácil é a confusão. E quando há texto, às vezes o sujeito de um verbo está em outra oração já mencionada anteriormente. Então, o sujeito é o principal elemento da análise sintática interna. Tanto é que é com o sujeito que o verbo vai concordar. Então, isso tem que sair daqui. Que vocês não podem chegar numa questão de análise sintática sem buscar verbo e depois imediatamente encontrar o sujeito. Por mais longe que ele esteja, tá? Porque é essa pegadinha. As bancas sabem que vocês têm aquela noção estática do Ivo viu a uva, que aí nós perguntamos quem é que viu a uva, foi o Ivo, e aí achar o sujeito é muito fácil. Né? As bancas têm essa consciência que vocês são limitados nesse sentido, e aí elas pegam e transformam o Ivo, né, ou melhor, colocam o Ivo numa distância quilométrica da uva, e vocês não sabem mais quem é que viu quem. Né? Se foi a uva que viu o Ivo, ou o Ivo que viu a uva, ou o Ivo que comeu a uva, não tem mais nada nessa história. Tá? Então o sujeito da oração é fundamental. E um outro ponto que hoje nós vamos bater na tecla é observar a voz da oração. Porque quando a voz é ativa, ou seja, aquela em que o sujeito pratica a ação, a noção é uma. Agora, quando a voz é passiva, principalmente quando vem uma partícula passivadora se, naquela história do vendem-se casas, aí enxergar aquele casas como sujeito já não parece ser tão simples. Então aí está o problema. Eu sempre digo em aula, gente, vocês lembram de voz passiva na aula de voz passiva. Depois vocês não lembram mais, nem lembram que existe um agente da passiva, um termo preposicionado, introduzido pelo por ou pelo pelo. E aí, né, enfim, acabam errando uma questão que não é tão difícil assim. Eu confesso para vocês que é muito mais fácil encontrar um agente da passiva do que encontrar, por exemplo, um objeto direto, um adjunto adverbial. O agente da passiva ele é estático, porque ele só aparece na voz passiva analítica. Então, agora, o ponto é lembrar das vozes. Os exemplos dados em aula, gente, são sempre da voz ativa. Um sujeito praticando uma ação e, de preferência, esse sujeito na frente do verbo. E aí vocês estão condicionados. E é por isso que vocês têm essa sensação de não saber análise sintática. Porque os padrões que vocês estudaram, e é por isso até que no material eu falei em padrões da mídia, os padrões que vocês estudaram foram sempre os mesmos. Sujeito na frente do verbo e voz ativa. Sempre assim. E aí as provas resolveram mudar um pouco essa lógica, e aí vocês têm essa sensação de não saber. Então é por isso que eu reforço. Encontrar o sujeito, porque ele vai estar distante do verbo, ele vai passear, e cuidar a voz da oração. Especialmente, vozes passivas. Quando eu estava organizando o material de vocês, eu me dei conta também, para vocês verem quanto enquanto professor nós somos sempre iguais. Eu me dei conta que não tinha nenhum exemplo na voz passiva. E aí foi um dos últimos que eu coloquei. Eu disse, olha só como é, né? Bem aquilo que os alunos são, nós também somos. Nós é que somos culpados muitas vezes, porque nós colocamos sempre os mesmos exemplos. Então
Então estava eu montando um material para uma aula específica de análise sintática e estava esquecendo de trazer um exemplo na voz passiva. Ainda bem que hoje estava muito fácil encontrar exemplos, porque na verdade, como é dia de classificados, né, nós acabamos pegando ali na parte do aluga-se, do vende-se, e página policial está sempre bombando, então na verdade a gente da passiva é muito fácil de encontrar. Então, o jornal colabora com o nosso trabalho nesse sentido. Gente, vamos começar agora a falar de 3 conceitos básicos e que para vocês são importantes, tá? Embora eu tenha a noção que vocês dominam isso, mas não podemos deixar de falar. O que é frase? Frase é qualquer enunciado com sentido completo. Qualquer enunciado que transmita uma mensagem. Então, como eu sempre falo, nós temos uma placa dizendo silêncio, uma outra dizendo proibido celular. Posso dizer, estuda em português. Então, frases podem ser longas ou não, podem ter verbos ou não. Exemplo clássico, né? Se eu coloco lá no Facebook uma foto que está escrito a palavra luto, gente, e está em preto, as pessoas entendem claramente o que isso significa, né? Então, frase pode ou não ter verbo. Então, se nós temos um silêncio, que é uma frase nominal, e se tem estudem muito, como surge o verbo, frase verbal. Então, a noção de frase é ser um enunciado que tenha sentido completo, ou seja, que transmita uma mensagem, que consiga transmitir uma mensagem. Agora, o nosso foco não é em frase, gente. O nosso foco é em oração hoje. E na semana que vem é em período. Então, o que acontece? Oração é algo que necessariamente precise apresentar verbo. Oração, para ser oração, tem que ter verbo. Agora, o que nos dizem sobre oração? Que oração, na verdade, é uma união de sujeito com predicado. Precisa essa noção, gente? Não precisa. Porque nós sabemos que nem todas as orações têm sujeito. Nem todas as orações têm sujeito. Então, né, vamos pensar em oração enquanto aquele enunciado que traz verbo. Os atletas buscam medalhas. Então, vocês vejam, aproveitando o nosso momento histórico aí, né? Então, os atletas é o sujeito, buscam medalhas é o tal de predicado. Então, quem é o sujeito de quem ou de que se declara alguma coisa? Então, de quem eu estou falando? Dos atletas. E o que é o predicado? É aquela declaração que se faz a respeito do sujeito. E o mais importante, isso tem que ficar claro para vocês, a base do predicado é o verbo. O verbo. Não existe predicado sem verbo. Por mais, gente, que seja aquele simples predicado nominal, aquele que vai trazer um verbo que não tem muito valor, que nós vamos chamar de verbo de ligação. Então, quer dizer, mesmo que o verbo não seja um verbo de ação, como aqui um buscar, o predicado tem que ter verbo. Tem que ter verbo. Fica claro isso para vocês? Não esqueçam disso, porque querendo ou não, gente, inicialmente, dividindo a oração em sujeito e predicado, sempre que o sujeito se fizer presente, vai ficar mais fácil de vocês encontrarem os demais termos ali dentro. Então, partindo do macro, nós conseguimos enxergar melhor o micro. Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu coloquei, o sujeito está separadinho do predicado, mas o predicado pode estar quebrado. Por exemplo, se eu dissesse, hoje os atletas buscam medalhas. O hoje faria parte do predicado também. Tá? Então, nem sempre é tão religioso assim
Temos o sujeito e o predicado. O predicado pode estar fracionado. E quando nós não tivermos sujeito, o predicado vai ser tudo. Então nós temos que lembrar também que existem as chamadas orações sem sujeito. E aí o predicado acaba sendo a oração como um todo. Exemplo, né? Se eu digo que há bons atletas, no momento que eu coloco aqui, né, que há bons atletas, nós temos uma oração sem sujeito. Uma das regras, né, pessoal, de oração sem sujeito é quando nós temos o verbo haver empregado no sentido de existir. E aí eu preciso forçar vocês nessa questão da concordância. Um dos conceitos mais interessantes que eu já vi em gramática sobre sujeito foi o que dizia que era com quem o verbo concorda. Sujeito é com quem o verbo concorda. Realmente. Agora, quando a oração é sem sujeito, existe com quem o verbo concordar? Não, não existe. Daí se dizer que o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular. Então, pessoal, procurem fazer essas associações entre os conceitos. Porque vejam, né? O buscam está no plural porque concordou com os atletas. Deixem os macetes, sei que é o que vocês estão esperando, né? As perguntinhas, quem é que, o que é que, deixem para usar os macetes depois. Procurem primeiramente tentar aplicar os conceitos. E eu sou daqueles, e vou bater na tecla durante todo o tempo que der aula de português, que é preciso dominar conceitos. Porque os conceitos acabam facilitando a nossa vida, uma vez que nós prestemos atenção neles, né, gente? Não adianta eu ler conceito e não parar para respirar, tentando entender o que ele quer dizer. Então, quando eu digo sujeito, é de quem ou de que se declara alguma coisa. Tem algum nexo? Tem. De quem ou de que se declara alguma coisa. De quem que eu estou declarando alguma coisa? Dos atletas. Então, esse conceito é válido? É útil? É. Agora, sujeito é com quem o verbo concorda. O buscam está concordando com medalhas, gente? Tem mais lógica estar concordando com os atletas, que é quem está praticando a ação. E aí o nosso bom exemplo de voz ativa. Então procurem pensar nos conceitos porque eles são aliados. Hoje eu costumo dizer que as pessoas vão para as provas muito na máxima de que português eu sei. Sei o que será? Sei ver ali, mas não sei o que aquilo significa. Sei dizer que aquela é a resposta, porque para o meu ouvido ela está melhor. Então hoje o português é muito respondido assim, né? Eu penso que nós temos que fazer um resgate, certo? É preciso voltar à nomenclatura. E a análise sintática está aí para isso, gente. É a parte mais nomenclatura, digamos assim, do português, mais conceitual, certo? Tranquilos até aqui? Agora, gente, período, né? O nosso foco sobre períodos na semana que vem e na próxima aula. Mas, né, o que acontece? Hoje vamos ter alguma noção. Objetivamente, período da maiúscula até o ponto de encerramento. Da maiúscula até o ponto de encerramento. Isso é chave, gente. Primeira noção. Vocês já se depararam com aquelas questões do tipo: se a palavra tal, na linha tal, for passada para o singular ou for passada para o plural, quantas outras precisam sofrer ajustes para fins de concordância? Quem nunca fez esse exercício em prova? Né? E aí, né, quantas outras precisam sofrer ajustes para fins de concordância no período? Onde paramos?
no ponto de encerramento, certo? Então, de forma prática, em prova,